Estamos de volta com muito mais aqui na telinha da Band, agradecendo a sua participação pelas redes sociais. Você continua aí no Facebook e também no nosso Instagram participando. Tá ouvindo um barulhinho diferente aqui no nosso estúdio, né? Esse barulhinho é da Coifa. Eu quero mandar um beijo pro pessoal lá da Vila Gourmet, que vão estar com a gente também no Hamburgac, viu, Reinaldo? Todo mundo aí da equipe da Vila Gourmet, da Bom Tempo, da Firmato. Quero todos os parceiros da Andorra também, o pessoal aí da Vila Cores, todo mundo que tá sempre juntinho com a gente aqui no programa. Quero todos vocês lá, hein? Vou pessoalmente vender o convite pra vocês hoje. Bom, a Rosemary já tá aqui comigo na sala. Esse barulhinho da nossa coifa funcionando, gente, porque vai começar a fritar o hambúrguer. Então, acho que senão já ia virar uma sauna aqui no nosso estúdio, né? Essa é uma loucura. Rosemary, a primeira coisa que eu queria saber é o seguinte. Como é que vocês avaliam todos esses anos, né? Quantos anos o hospital completou? E como é que você avalia todos esses anos se o hospital não tivesse a ajuda dessas iniciativas e das doações? Porque não sobreviveria com o dinheiro do SUS. Na verdade, né, o hospital ele levou 7 anos para ser construído. Então foi um sonho que só foi realizado. Tijolinho por tijolinho, eu lembro. Exatamente, com a ajuda de toda a comunidade, dos empresários de doação. E o hospital este ano, né, tá fazendo 9 anos e ele simplesmente não existiria, não teria como se manter se não fossem as ações, os eventos, o empresariado mantenedor, né, e realmente a comunidade que abraça o hospital. Nós já curamos centenas de crianças, é importante falar, né, hoje o nosso índice de cura já é de 71%, que legal. Quando no Brasil o índice médio de cura é de 49%. Ou seja, é muito a mais que a média. Isso, só que a gente precisa chegar igual aos Estados Unidos e a Europa, que lá o índice de cura é de 80% a 85%. Então a gente ainda dá fora do a que gente acontece. Precisa ainda melhorar mais. Melhorar mais. O que acontece? Os tratamentos mais avançados são cada vez mais caros, né? E no GAC eles foram começando a ser implementados a partir de 2010, quando realmente o hospital se estruturou. Como as crianças demoram e jovens de 6 a 7 anos para entrar na estatística de cura, a gente só vai começar a mudar essa curva de estatística a partir de 2017, 2018, desde que a gente continue oferecendo para todas as crianças e jovens tudo que elas precisam e principalmente os tratamentos de última geração e que são extremamente caros. O que mais as pessoas perguntam, Rosemary, é assim, por que o SUS não ajuda com os gastos que de fato o hospital tem? É uma limitação de lei? É uma limitação de boa vontade do governo do estado? Você acha que o hospital deveria receber uma verba federal? Como é que você acha que o governo poderia melhorar essa situação? Então, eu acho que o problema, aí a gente entra num problema de saúde pública, né? Quando a gente fala de SUS, a gente não pode pensar só no Hospital do GAC. A gente tem que pensar em toda a população que usa o SUS. E hoje, quando você fala SUS, o que vem na sua cabeça? Governo federal e problemas. Falta de estrutura, desassistência. Então, este modelo de tabela do SUS que remunera por valores, que, para dar um exemplo, né, a consulta que você remunera para um médico oncologista especializado que estudou 20 anos da vida é R$10. Uau! É menos do que a unha. Né? Sim, muito menos que a unha. Né? Entendeu? Não tem criança que fica com unha com esse dinheiro. Né? Então, assim, isso é um exemplo muito básico, né? Para colocar um catéter, para tirar um catéter no centro cirúrgico, que quando o cirurgião ficou sabendo, aquilo é um dispositivo que a criança recebe. Sim, a gente está mostrando imagens aí. Então, vai para o centro cirúrgico, tem o cirurgião, o anestesista, então coloca, faz o tratamento e depois retira. Para retirar é R$38. Uau! Quer dizer, não dá, paramentou o cirurgião e botou a luva, já acabou. Sim, né? Sem dúvida. Então, assim, esse sistema já não é possível. Então, a gente precisa realmente discutir uma nova remuneração para todos os hospitais que trabalham com o SUS, principalmente os hospitais filantrópicos, que estão, assim, realmente fazendo por amor à causa. Então, falando desse amor à causa, o Hospital do GAC fica em São José dos Campos, nossos estúdios da Band é aqui em Taubaté, eu moro em São José dos Campos, mas ele recebe crianças de todo o Brasil. Isso. E a maioria dos empresários que ajudam hoje o hospital a se manter são empresários de São José dos Campos. Eu sei porque eu conheço a maioria deles. É verdade. E eu quero agradecer, e eu quero que você agradeça aqui quem você lembrar, se não lembrar de todos, a gente agradece nas redes sociais. Mas o hospital também precisa desse apoio das outras cidades. Normalmente as crianças vêm de onde para se tratar aqui ou lá em São José dos Campos? Então,
as crianças e jovens, né, acompanham o tamanho da população do próprio município. Então, é claro que São José acaba tendo um maior número, porque tem maior população. Mas depois vem Taubaté, depois Jacareí, Caçapava, Pinda, Caraguá, Ubatuba, São Sebastião. Gente, a gente tem pacientes de todos os 39 municípios da RM Vale, pacientes que vêm de Resende, do sul de Minas, de Itajubá. A gente tem paciente que veio do Rio Grande do Sul, do Amapá. Então, a gente tem paciente do Brasil inteiro. E tem um critério de aceitação desse paciente? Na verdade, a gente recebe o paciente com suspeita de câncer. Né? Porque se ele vier com o diagnóstico, a criança e o jovem, a gente vai despencar a nossa curva de taxa de cura. Entendi. Porque vai demorar 4, 5, 6, se a gente está falando de 70... Mas você atende essa pessoa. A gente recebe essa criança e jovem para poder fazer o diagnóstico rapidamente dentro de 15 dias, seja tomografia, ressonância, ultrassom, raio-x, biópsia, cirurgia, a gente faz o diagnóstico. E tendo câncer, continua com a gente, senão a gente reencaminha para a rede. Então, na verdade, para ser recebido pelo GAC, precisa ter uma suspeita de que tem câncer. Ou seja, só uma simples suspeita já é recebido lá. E se ele já chegar lá, por exemplo, ele veio lá de Resende, já diagnosticado com o problema, ele também... Sim, também é atendido, né? Então, o que acontece é que normalmente a gente acaba tendo que fazer todos os exames de novo, porque são exames antigos, principalmente quando a gente fala do SUS, né? Então, é uma tomografia que não tem contraste, né? Ou uma biópsia que, né, a gente vai precisar refazer. Então, por isso que a gente fala, para toda a rede básica de saúde, rede primária e secundária, né? Suspeitou, não precisa fazer o diagnóstico. É um hemograma, um raio-x, entra em contato com a gente. Gente, a gente recebe 74% dos pacientes em até 24 horas. Caraca. Não tem fila de espera. É uma outra realidade, justamente graças ao que nós estamos fazendo aqui. Que legal. Entendeu? É isso que faz a diferença. Não tem fila de espera para nada. Nada, nenhuma internação, nenhuma cirurgia, nenhum primeiro atendimento, mas é esse esforço conjunto que faz com que o Hospital do GAC seja, né, como mamãe disse, um pedacinho do céu na terra. Bacana. Bom, gente, a gente vai dar uma paradinha aqui nesse assunto. Tem muita gente participando pelas redes sociais querendo conhecer um pouco mais do Sunjoy. Então fica aí a nossa dica para você conhecer o Sunjoy Burger House. Rodou. Você gosta de hambúrguer? Eu adoro. E enquanto você aprende a receita de hoje, eu vim aqui na Sunjoy Burger House. Com uma estrutura moderna e arrojada na melhor localização do Jardim Aquários, a hamburgueria traz uma gastronomia no mais alto padrão metropolitano. Um lugar criado por amantes de hambúrguer e frequentado por quem adora gastronomia. E aqui tem um blend exclusivo desenvolvido internamente, segredo guardado a 7 chaves pelos sócios, e tudo é preparado dia a dia. E a grande exclusividade da hamburgueria Sunjoy são os pontos da carne. E ainda utilizam um famoso cheddar inglês de primeira qualidade. E aqui eles produzem a própria maionese verde e apimentada, carinhosamente chamada de Green Mayo e Pepper Mayo. E ainda conta com cervejas artesanais, suco natural e um chá gelado da casa com limão e mel e uma variedade incrível de milkshakes. Sunjoy, no Pátio das Américas, na Avenida Cassiano Ricardo. Viram que o Sunjoy é um espaço incrível para você ir lá degustar seu hambúrguer. Eu e a Rosemary já estamos com vontade, né, Rosemary? Olha lá. Água na boca. Cheirinho bom, gente. Pena que TV não tem cheirinho. É isso aí, a gente volta já, não sai daí.